a grande responsável, né, para que o Ela Pode esteja sendo realizado. É um sonho de empoderar milhares e milhares de mulheres. Então, gostaria de agradecer a Ana Fontes por ter tanta garra e dedicação e abdicação, né, para colocar a Rede Mulher Empreendedora e agora o Ela Pode na rua. Então, com vocês, Ana Fontes. Nossa, pegar todo mundo assim é bom, né? Todo mundo já acordado, já desperto, já preparado. Bom dia, meninas. Nossa Senhora, vocês não têm noção da emoção que está aqui, ver todas vocês aqui juntas, porque o dia de hoje é resultado de um trabalho de quase 10 anos. Para chegar num dia. As pessoas dizem que o sucesso chega muito rápido, né? É assim, bem rápido. 10 anos ele acontece, sabe? Assim, dá um piscar de olhos, 10 anos o sucesso chegou. Então, assim, primeiro eu estou muito, muito orgulhosa de ter todas vocês aqui. Acho que assim, a gente está hoje, vão ter outras turmas, mas a gente está hoje iniciando um marco de um dos maiores programas, se não o maior, vamos ver, a gente deve chegar no maior programa de apoio e capacitação para mulheres no Brasil inteiro. E aí eu vou contar um pouquinho, peço desculpas às embaixadoras que já conhecem a história da rede, mas eu vou falar um pouquinho, né, do porquê que eu criei a rede, porquê que a rede existe e da rede que nasceu o Instituto que está tocando esse projeto agora. Bom, eu sou Ana Fontes, tenho 52 anos, não parece. Meninas, dá assim, uma animada, né? Tipo, assim, levanta o moral, a situação não é fácil, né? Sou mãe de 2 meninas, uma menina de 16 e uma de 11, uma de 16 que acha que é adulta e a de 11 que acha que é adolescente. Então, minha fase da vida é muito tranquila. Para quem é mãe aqui deve imaginar que é muito tranquila. Eu fui, assim, sou nordestina de Alagoas, cadê minha conterrânea? É nós, sou de Igreja Nova, pertinho de Penedo. É isso aí. Tamo junto, amiga. De uma família de 10 filhos, de Igreja Nova em Alagoas, muito batalhadora, numa vida muito simples. A gente migrou para São Paulo em 1970, com meu pai e minha mãe, mais 8 dos 10 filhos, porque 2 morreram lá na seca, em Alagoas, na seca de 70. Então, assim, moramos nossa vida quase inteira aqui em Diadema, numa cidade aqui em São Paulo, que foi considerada, durante quase 15 anos, a cidade mais violenta do Brasil e uma das mais violentas do mundo. As pessoas que moravam em Diadema tinham uma época que tinha vergonha de usar o carro com placa de Diadema. Então, assim, o processo foi meio complexo, né? Essa existência aí com uma família, morando com 8 filhos, numa casa super pequena, batalhando. Meu pai e minha mãe, pessoas muito batalhadoras. E aí eu estudei, felizmente, eles incentivavam a gente a estudar, porque, apesar deles não terem estudo, eles sempre falavam, vocês têm que estudar, porque vai melhorar de vida, vocês têm que estudar, que vai melhorar de vida. E é nisso que eu acredito, em educação. Fiz 2 faculdades, eu sou formada em publicidade e jornalismo, né, me batalhei para caramba. A primeira faculdade eu fiz fazendo doce e bolo para vender para fora, porque não tinha dinheiro para pagar mensalidade. Trabalhava, mas o dinheiro tinha que sustentar a casa. Vocês devem imaginar como é isso, né, bem complexo. E, na época que eu fiz essa primeira faculdade, não tinha Código de Defesa do Consumidor. Eu gosto de contar isso porque os nomes das pessoas que deviam a mensalidade ficavam no pátio, uma lista dos devedores. Assim. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei muito envergonhada. Depois eu vi que a lista era grande, eu falei, não tem problema, tem um monte de gente que deve também. Está tudo certo, vamos embora. Né? Na época não tinha FIES, não tinha ProUni, não tinha nenhum programa de apoio. Quem queria fazer faculdade tinha que ter muita determinação mesmo. Construí uma carreira, fui para uma grande corporação, trabalhei em várias empresas, mas quase 20 anos numa grande corporação, na Volkswagen, aqui em São Paulo. Trabalhei na indústria automotiva, uma indústria masculina, essencialmente formada por engenheiros, e eu era uma publicitária e jornalista, e durante 5 anos eu fui a única mulher executiva na área de vendas e marketing na companhia, e uma das 4 da companhia inteira. Então, assim, era bem divertido você olhar para o lado e você não se reconhecer, não ter com quem trocar informação, não ter com quem falar. Sempre foi muito complexo. Mas eu continuei batalhando.
Continuei batalhando para construir essa carreira. Sempre tive assim as mais inúmeras situações de discriminação, todas as possíveis e imagináveis, desde não me chamarem para almoçar, porque eu era mulher e só iam os homens almoçar, os executivos, até ser preterida numa vaga porque eu era mulher, assim. E o diretor falar na minha cara: seu currículo é perfeito, seu histórico é perfeito, uma pena que você é mulher, então não dá para você dar sequência ao processo de promoção. E mais uma, dá para ficar contando aqui história desses processos a vida inteira, mas para mostrar assim, foi muito complexo chegar nesse lugar que eu consegui chegar depois de tantos anos, mesmo sendo mulher nordestina, não tendo estudado em escola particular, eu sempre estudei em escola pública e não tendo feito faculdade de primeira linha, porque eu ouvi isso a minha vida inteira, né, no mundo corporativo. Você não estudou numa escola de primeira linha, então não dá para você participar de programa tal, de programa X, programa Y. Você não fala inglês, não dá para você participar disso, daquilo. E quem estuda em escola pública, quem estudou em escola pública sabe o que a gente aprende de inglês, né, gente? Verbo to be ano após ano, né? Você só sabe isso, não sabe mais nada. Mas, enfim, me esforcei bastante e não falo isso para romantizar, porque eu não quero que as pessoas tenham que passar pelo mesmo esforço. Acho que todo mundo tem que ter direito a oportunidades iguais. E eu acredito na meritocracia quando a gente parte do mesmo lugar. Quando a gente parte de lugares diferentes, a gente não pode falar de meritocracia. Acho muito difícil. A gente vive num país desigual e acho duro. Tem gente que romantiza a minha história, fala assim: puxa, mas que legal, você é uma batalhadora. Não, filho, eu não queria ter passado por tudo isso. Queria ter tido um caminho diferente, mas, enfim. E construí essa carreira com toda essa dificuldade. Fui estudar fora, paguei do bolso, depois de casada, com mais de 30 anos. Fiz 3 especializações em faculdades muito boas, fiz na GV, na USP e na Fundação Dom Cabral. Estudei bastante porque era aquilo que eu achava que fazia sentido para eu poder me estabelecer numa carreira corporativa. Só que, depois de quase 18 anos, em dezembro de 2007, dezembro foi quando aconteceu, mas durante o ano de 2007 inteiro, eu não me identificava mais com aquele ambiente que eu trabalhava, eu não queria mais fazer aquilo que eu fazia, apesar de gostar. Eu era gerente de marketing, de relacionamento e atendimento a clientes na Volkswagen, tinha um time com mais de 120 pessoas, um monte de projeto, um orçamento anual maravilhoso, mas eu não me enxergava ali daqui 10 anos. E aí todo mundo achava que eu tinha ficado louca, e eu pedi demissão, depois de 17 anos lá. As pessoas acharam que eu tinha pirado, mas eu não pirei, não. Eu já estava com a minha primeira filha, saí de lá e fiquei um tempo em casa. O meu vice-presidente, no dia que eu fui pedir demissão, ele falou assim: tira umas férias, você está cansada, depois você volta. Eu falei: não estou cansada, não, eu quero ir embora mesmo de uma vez. Ele falou: faz um sabático e volta daqui a um ano. Eu falei: não vou fazer sabático, vou ficar em casa. E realmente fiquei um tempo, ainda fui para o mundo corporativo, mas não deu certo, não curti. Veio minha segunda filha. E aí, em 2008 para 2009, eu resolvi abrir o meu primeiro negócio, que era uma plataforma de recomendação na internet. Eu gosto muito de tecnologia, não tenho formação, mas gosto muito. E eu abri uma plataforma que chama Elogia Aqui, que é um site de elogios na internet. E cometi todos os erros possíveis e imagináveis como uma pessoa que abre um negócio que nunca tinha tido negócio. Tudo que você pode imaginar. Fiz sociedade por amizade, né, me preocupei primeiro com o escritório, depois com o modelo de negócios. Durante um tempo, eu fazia uma palestra com os 20 erros que eu cometi como empreendedora. Porque eu acho que é importante a gente falar dos erros, né? As pessoas não gostam, mas eu falo numa boa, acho bem importante. E aí, durante esse processo, eu fui selecionada para um programa que se chama 10 Mil Mulheres, que é um programa de capacitação para mulheres aqui em São Paulo, que a Fundação Getúlio Vargas aplicava para mulheres que não tinham recurso para pagar o programa. Então, ele era financiado por uma fundação. Eu fiz esse programa e, no primeiro dia de aula, eles contaram para a gente fazia 3 meses de curso, eram 2 dias por semana, eles contaram para a gente, no primeiro dia de aula, que nós éramos as 35 privilegiadas e que 1.000 mulheres tinham se inscrito para o programa. E, ao invés de eu ficar feliz e me sentir privilegiada, eu fiquei extremamente incomodada. Porque eu falei: poxa vida, mas e as outras 900 e tantas? Aí, na época, a GV já não aguentava olhar para a minha cara, porque eu ficava infernizando. O que vai acontecer com as outras? Eles falaram: não, nós temos recurso para uma turma a cada 6 meses. E aí que eu tive a ideia, na época, isso foi em 2010,
de fazer o que eu aprendia na classe, eu escrevia o que eu aprendia numa linguagem minha, e eu comecei a escrever num blog que se chamava Rede Mulher Empreendedora. E, a partir dali, desse blog, que eu comecei a falar das coisas que eu aprendia no dia a dia. Eu não falava DRE, fluxo de caixa, eu falava na minha linguagem. Eu falava, você tem que botar o dinheirinho para dentro, escreve num caderninho, fazem alguma coisa, aprende a divulgar nas redes sociais. Eu via algumas ações que alguém fazia e divulgava lá. E aí, em 2010, nesse mesmo ano, tinham 50 mil mulheres no Brasil inteiro seguindo esse blog. E aí elas começaram a pedir para se encontrar. Eu falei, não, gente, não dá para encontrar, eu não tenho como colocar vocês em algum lugar. E aí, em 2011, com a vinda das redes sociais, a Rede Mulher Empreendedora meio que explodiu mesmo. A gente teve, assim, em 6 meses, mais 100 mil mulheres acompanhando. E aí eu tinha o Elogia Aqui, que era um negócio que eu tinha de internet. Eu tinha um espaço de coworking também, um escritório compartilhado. E aí eu me vi, uma época, ao invés de cuidar desses 2 negócios, focada só em responder às mulheres no Brasil inteiro. Às vezes eu passava a noite respondendo, né, ou no grupo, nas redes sociais, ou no blog. Aí não foi um negócio, eu continuei com o Elogia Aqui, com o espaço de coworking. Aí passou 1 ano e pouco, eu já não me identificava mais com os outros 2 negócios e vi que eu estava muito dedicada à rede. E a rede não era um negócio. E aí as mulheres começaram a marcar encontro, a gente começou a fazer encontro com elas. O primeiro, eu esperei 10 pessoas, vieram 80. E eu não sabia onde colocar. Não tinha café, não tinha copo, não tinha nada. Então, assim, as coisas foram acontecendo naturalmente na rede. Como tudo, todos os marcos da rede que a gente tem até hoje foram acontecendo naturalmente. Não foram mega planejados, mega estruturados, elas foram acontecendo. Aí a rede cresceu, várias empresas começaram a procurar a gente, falar, o que vocês estão fazendo? O Sebrae foi um dos primeiros a falar assim, olha, nós queremos ajudar vocês. Ninguém estava falando de mulher, ninguém estava falando de empreendedorismo, ninguém estava falando de empoderamento feminino. Eu fazia o que eu achava que era certo para ajudar as outras pessoas. A rede foi crescendo, foi tomando dimensão. Eu vendi os outros 2 negócios para outras pessoas, fechei um deles e vendi um outro, e fui tomando conta de verdade da rede. Durante quase 6 anos não ganhei nada, fiquei botando dinheiro e fazia, para sobreviver, consultoria, porque eu sou formada em marketing, então eu fazia consultoria de marketing e outras coisas para sobreviver. E a rede, eu botava o dinheiro que eu ganhava na consultoria na rede. Foi assim durante muitos anos. E aí as empresas foram chegando perto da gente, as mulheres foram mostrando as necessidades que eu também tinha no dia a dia, então ficava muito fácil. Eu fui juntando gente boa, gente com vontade de ajudar. Um programa de embaixadoras começou assim, nem tinha nome de programa de embaixadoras, as pessoas falavam assim, eu quero ajudar. Eu falava, então vem aí, me ajuda aí, o que você pode fazer para ajudar, quem que você pode ajudar e como você pode ajudar. A rede foi crescendo numa proporção muito maior do que o que eu dava conta na época, eu fui trazendo outras pessoas para ajudar a gente. A rede hoje tem quase 500 mil mulheres no Brasil inteiro, a gente tem um objetivo esse ano de chegar a 1 milhão de mulheres. E aí, nós estamos em 2019, eu estou ainda meio virada de ano, eu estou meio assim sem. E aí, final de 2016, a gente já fazia alguns pequenos projetos para o Google, e eu tinha um sonho de criar um instituto para trabalhar mulheres em situação de vulnerabilidade social. Eu já tinha esse sonho há uns 3 anos, mas não tinha dado certo ainda. Eu falei, cada coisa acontece no seu tempo, vai chegando. E aí a rede estava andando, tocando vários projetos com várias empresas. A gente fazia projetos pequenos com o Google, e aí o Google nos chamou para perguntar se a gente tinha algum trabalho, algum projeto de capacitação. E a gente já fazia esse modelo de capacitação de uma forma muito pequena. E aí eles nos propuseram, nos instigaram a criar a metodologia. Eu sou professora também, eu dou aula no INSPER, aqui em São Paulo, que é uma faculdade super mega reconhecida, e na GV também, nos programas especiais. E aí eu criei o modelo do programa de capacitação, que hoje vocês estão vendo aqui como ela pode, que era um programa de capacitação que a gente fez em 2 comunidades aqui em São Paulo. A gente fez uma em Paraisópolis, que é considerada uma das maiores comunidades, né, do Brasil. Comunidade, favela, não tem problema nenhum chamar de favela, eles não têm drama nenhum com isso. E Brasilândia, aqui em São Paulo. Nós criamos a metodologia, fizemos essas 2 turmas aqui em São Paulo, que foi o mais absoluto sucesso. A gente tinha 40 vagas e 2.000 inscritas. Aí a gente falou,
as pessoas estão precisando. Claro, é um programa gratuito, então assim, tudo a gente tem que fazer com bastante sacrifício de um monte de gente que quer se doar e quer fazer as coisas acontecerem como vocês estão aqui. Testamos o modelo, fizemos durante o ano de 2018 inteiro esse modelo, junto com o Google, testando, vendo o que funcionava. E aí, em 2018, a gente concorreu para esse prêmio, que é um prêmio que a Google Foundation, que é a fundação do Google, escolhe instituições no mundo que estejam trabalhando principalmente com educação para ajudar as pessoas a diminuir a desigualdade social. Nós fizemos um trabalho de cão durante um tempão para poder desenhar o projeto, validar os modelos, tudo. Vocês imaginam que isso não é uma tarefa fácil. Aí, em junho, mais precisamente, dia 7 de junho de 2018, eles anunciaram oficialmente, numa cerimônia, que é um evento anual do Google, o presidente do Google anunciou que a Rede Mulher Empreendedora foi a vencedora do prêmio de $1 milhão que eles dão todo ano para poder ajudar outras pessoas. Quando eu fui receber o prêmio no palco, tem um vídeo, acho que no site da rede. Eu nunca tremi tanto na minha vida, porque eu não sabia se eu tremia, se eu chorava, se eu falava. Até entrei na hora antes, eles tinham pedido para entrar em determinada hora, eu subi antes no palco, louca, estava completamente louca. Assim, eu não conseguia me controlar de ansiedade, vocês devem imaginar. Assim, aí receber aquele prêmio foi muito, muito, muito importante. A gente recebe o dinheiro em partes, a gente não recebe de uma vez. E o objetivo do prêmio era que a gente tem que capacitar, até dezembro de 2020, 135 mil mulheres no Brasil inteiro. Prioritariamente, a gente tem cerca de 60% a região Norte e Nordeste, que a gente gostaria de atingir esse público. Se vocês fizerem uma conta besta, assim, de padaria, vocês vão ver que o desafio é gigante, porque dividir $1 milhão ou 3 milhões e poucos mil reais por 135 mil mulheres no Brasil inteiro é um processo bastante complexo. Então, assim, a gente trabalha junto com eles, a gente criou a metodologia, e a nossa metodologia, que a Dai vai explicar com muita calma para vocês, é o que a gente chama de trainer the trainers, quer dizer, treinar quem treina, que são vocês, são as multiplicadoras. São pessoas que altruistamente, né, se dispuseram a aprender, a entender o que a gente criou, a trabalhar a nossa metodologia, para que essa metodologia seja multiplicada para outras pessoas na região de vocês. Não, nós vamos aprender junto com vocês, porque a metodologia a gente aplicou aqui, a gente não sabe como é que vai ser 100%. Então, assim, vocês vão aprender junto com a gente, né? Por isso que a Dai tem falado bastante, todo o feedback é extremamente necessário, assim, de vocês contarem o que vocês acham, como é que está acontecendo, como é que funciona, porque o desafio é pesado. 135 mil mulheres até dezembro de 2020 é um mega desafio. Eu não tenho medo de desafio. Vocês têm? Eu também não. Esse salário você consegue, arrepiava do último fio do cabelo ao dedão do pé. Eu falava, claro, com extrema tranquilidade. Vamos, vamos. Não tem problema, vamos embora. Inclusive, eu acho que a gente vai treinar mais. A louca, né? Mas, assim, a Adriele quer me matar, né? A Dai também, a Débora também, mas está tudo certo. A gente vai conseguir, meninas, vai conseguir. Então, assim, é muito, muito importante. Eu acho, assim, o dinheiro é super importante, mas acho que mais importante que o dinheiro é o objetivo. Nós temos a condição de ajudar 135 mil mulheres até dezembro de 2020. E, de verdade, no fundo do coração, o que a gente quer fazer é buscar fazer mais. É buscar outras empresas que queiram também vir junto no projeto e a gente aumentar esse número, quem dera sonhadoramente, para 500 mil. Sabe? Porque a gente tem 24 milhões de mulheres no Brasil que estão precisando de renda. Só aceita 1 milhão isso aí. Dominação do planeta, Dai, vamos junto. Dominação do planeta. Somos mulheres, né, gente? A gente quer dominar o planeta, não tem essa de pouca coisa, não. Então, assim, a gente quer realmente fazer esse treinamento dar certo, a gente quer muito que esse programa dê certo, não só pelo programa, porque o objetivo de tudo isso são as mulheres.
Quando a gente vê as histórias dos treinamentos que a gente fez aqui, quando você acompanha as histórias, você morre, porque você fala que uma coisinha que, a princípio, é simples, né, o que a gente está fazendo, o que a gente está oferecendo é simples, mas quando você vê o resultado na vida dessas mulheres, todas as turmas, a gente chorava o tempo inteiro, porque realmente é muito transformador. E aí, falando um pouco da metodologia para vocês, o que é essa metodologia que eu trabalhei durante 10 anos para entender o que a gente poderia fazer? A gente tem o que a gente chama na sociedade de vieses inconscientes, que é uma expressão feia, mas nada mais é do que dizer que a sociedade constrói, né, como a gente é. São construções, a gente não nasceu assim, é construído desse jeito. E o que foi construído na sociedade é que as mulheres não são do território do dinheiro, as mulheres não sabem negociar, as mulheres não sabem ser líderes, as mulheres não sabem um monte de coisa. Quando, na verdade, a gente sabe. O que a gente precisa é reforçar essas características que a sociedade fala para a gente que a gente não é. A famosa síndrome da impostora, não sei se vocês conhecem, ela mora em mim, ela cumprimenta a síndrome da impostora que mora em vocês todas, porque nós temos, a gente só precisa trabalhar essa síndrome. Mas é assim, o programa todo ele é baseado no que a gente chama de soft skills. O que é isso? São habilidades que a gente precisa para poder aprender outras coisas. Então, no que é baseado o programa? Vocês vão aprender sobre liderança, vocês vão aprender sobre negociação, vocês vão aprender sobre educação financeira, vocês vão aprender como falar em público, vocês vão aprender habilidades digitais. Porque essas habilidades é que vão ajudar vocês e as mulheres que vocês vão treinar a fazerem outras coisas, a buscar emprego, a formar um grupo local, a conseguir ajudar umas às outras, formar arranjos locais, a conseguir empreender, a fazer o bolo dela dentro de casa, não importa. Se a gente não tem autoconfiança e autoconhecimento, a gente não chega para a segunda fase. O que nós estamos fazendo é oferecer a primeira fase. É dar a condição para todas essas mulheres para que elas consigam dar o segundo passo. E as histórias que a gente acompanha são absolutamente, assim, muitas vezes tristes, mas outras vezes você vê a transformação. A quantidade de histórias que a gente recebe dessas mulheres que saíram de círculo de violência, porque aprenderam o quanto é importante para elas ter confiança e quanto é importante para elas ajudar os outros, é transformador. Então, é nisso que o programa é baseado. Assim, a gente está fazendo essa primeira edição. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito tudo o que a gente está fazendo, que a gente vai aprender muito junto. A Dai vai ficar com vocês o tempo inteiro, nosso time também. Eu hoje fico agora de manhã, amanhã eu venho à tarde para o encerramento com vocês. Mas eu quero que vocês, o que eu falo sempre, estejam presentes aqui, nesses 2 dias de corpo e alma, né? Fiquem concentradas, tirem as dúvidas, aprendam. As facilitadoras são as mais incríveis mulheres que a gente tem em cada um dos temas que a gente escolheu. E elas estão aqui por vocês, para ajudá-las, para que vocês consigam multiplicar esse material aí pelo Brasil afora. Vocês são a primeira turma, então vocês vão fazer um marco nesse processo. Acho que isso é muito bacana. Todo o material vai ser gravado, tudo vai ser gravado para vocês terem à disposição. A Dai vai explicar tudo isso para vocês. E assim, o que eu quero dizer para finalizar acreditem junto com a gente. Vocês já entraram na onda junto com a gente, vocês já estão acreditando junto com a gente. E o que eu posso dizer para vocês para começar esse dia é muito obrigado por estarem aqui e por acreditarem junto com a gente que é possível transformar a nossa sociedade juntas. A gente diz que mulheres mudam o mundo, vocês estão aqui para mudar o mundo junto com a gente. Obrigada, meninas, sejam muito bem-vindas.